Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um problema, na verdade, uma dúvida que as pessoas têm quando utilizam a plataforma Make, né, que são as quantidades de operações que são gastas. Para você que não entendeu, a ferramenta Make é uma plataforma onde a gente cria fluxos de automação, uma ferramenta de integração, e a forma de cobrança dessa plataforma, ela cobra por operações. Tá? Cada operação que você utiliza, ela vai te cobrar um valor e isso vai dar um montante no final do mês, que vai ser o seu valor mensal. Certo? E então isso vai variar de acordo com a sua utilização da plataforma e do tamanho dos seus fluxos e a forma que você os constrói. Beleza? Meu nome é Matheus Rocha. Esse canal a gente fala a respeito de automações, como melhorar suas vidas, né, por meio dessas automações e como você cria as suas automações para seus clientes, para facilitar a vida dos seus clientes, para melhorar a produtividade e reduzir custos. Beleza? Então vamos lá para esse tema de hoje, que são as operações. É um tema até meio polêmico, porque as pessoas que começam a utilizar essa plataforma, elas não entendem como que isso funciona. Tá? Mas isso, para quem trabalha com outras plataformas, principalmente na área de desenvolvimento de software, tá? Isso é uma estratégia comum de ser utilizada de cobrança, que é da forma que você utiliza. Então, quanto mais você utiliza a plataforma, quanto mais você utiliza os fluxos, mais você vai ser cobrado por isso, né? Nada mais natural. Tem outras plataformas que você paga um valor fixo, né? Mas e tem operações ilimitadas, mas nesse caso aqui não é limitado. Beleza? Então vamos pegar um fluxo aqui para explicar para vocês, tá? Vou escolher um aqui. Então eu escolhi um fluxo aqui para a gente dar uma olhada, tá? E é um fluxo simples para a gente entender o conceito, beleza? Então esse fluxo, o que ele faz, tá? Eu tenho um Trello onde eu pego as tarefas do Trello que estão numa determinada etapa do meu fluxo, tá? E depois eu faço o que aqui, meu Deus do céu, peraí. Aqui eu envio para o WhatsApp as minhas tarefas do dia, tá bom? Então isso aqui é uma automação pessoal que eu faço e bem simples aqui para a gente entender como é que funciona essa questão das operações, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem três módulos, né? Um módulo do Trello, um módulo de HTTP Request, onde eu faço acesso ZAPI, tá? Eu poderia usar aqui também o módulo do ZAPI, mas eu prefiro usar esse HTTP Request. E temos um text parser aqui, que eu nem sei para que serve, para pegar o link do evento, enfim, mas não é o caso, tá? Eu não vou falar a respeito do fluxo aqui, eu quero falar sobre as operações. Então, teoricamente, tá? Se a gente falar assim, pô, quantas operações vão ter aqui? Ele vai lá no Trello, tá? Faz uma busca, depois ele vem no HTTP request, faz um envio para o WhatsApp e depois ele faz esse text parser que ele dá uma analisada no padrão de algum texto para ver se tem algum link. Tá? Então, teoricamente, a gente teria aqui o quê? Três operações. Né? Quando a gente roda isso aqui, teriam três operações. Porém, não é tão simples assim a questão, por quê? Quando eu faço essa requisição aqui no Trello, tá? O que ele faz? Ele vai lá no meu Trello, ele pega todas as tarefas que tem num determinado etapa do meu Trello. Se tiver mais de uma tarefa, ele vai trazer mais de uma tarefa. Se tiver apenas uma tarefa, ele vai trazer apenas uma tarefa. Tá? Fica com isso aí porque vai ser muito importante para você entender como que é esse conceito de operações. E para isso, eu vou dar uma olhada no histórico desse fluxo para a gente entender quantas operações foram consumidas. Tá? Esse fluxo ele roda todo dia, às 9 horas da manhã, ele roda automaticamente. Tá aqui, ó, 9 horas da manhã. E ele me manda as minhas tarefas no meu WhatsApp. E vamos dar uma olhada então aqui, ó. Quando a gente vem no history, se você não está familiarizado, todo fluxo, né, todo diagrama, todo cenário tem um histórico, tá? Você tem um histórico que, se eu não me engano, de 3 dias, é 3 dias? Não, 3 meses. Depois eu vou verificar essa informação para vocês. Mas fica o histórico aqui de todas as minhas últimas operações, tá? Então vamos ver, hoje, né? Hoje aqui eu estou gravando, é dia 30, então ele rodou aqui às 9 horas, tá? E ele gastou quantas operações? 7, tá? Então você pode dar uma olhada aqui que todo dia ele roda, ó, 20, 30, 29, 28, 27, 26, 25, e todo santo dia ele roda. Mas por que as operações aqui estão diferentes? Né? Um dia ele gasta 7 operações, outro dia ele gasta 7, outro dia ele gasta 5, outro dia ele gasta 5, outro dia ele gasta 11, outro dia ele gasta 9. Então, assim, é uma coisa que não é padrão, tá? Então a gente vai entender o porquê disso. Beleza? Vamos aqui no de 7 primeiro, tá? Então vamos entrar, quando a gente clica em Details, né, a gente vê os detalhes do diagrama e o detalhe daquele cenário que rodou, então a gente consegue ver as informações que foram transacionadas nela.
Tá? Então, assim a gente consegue ver quais foram essas operações. Então, a gente pode ver aqui, né, que tem os resultados das operações aqui em cima, resultado dos cenários daquele de cada módulo. Então, aqui ele foi no Trello e gastou uma operação. Tá? Esses números aqui em cima, cara, bem simples, é para simplificar. Toda vez que você rodar um fluxo e somar essas interações que tiveram, tá? 1 mais 3, 7. Né? Então, 3, 3, 6, 7. Então, por isso que ele gastou 7 operações. Agora você pergunta, tá, mas se tem um módulo só, por que eu estou gastando 3 operações? E aí você vai entender. Tá? Quando a gente vem aqui no Trello e faz uma requisição de todas as tarefas, ele gasta apenas uma operação, porém, ele pode trazer mais de uma tarefa. Tá? Vamos ver quantas que ele trouxe isso aqui. Só a gente olhar esses bundles. Tá? Quando eu rodo, ele tem os bundles. Então aqui ele trouxe uma porrada de tarefa. Tá? Ele trouxe 11. Beleza? Só que ele gastou uma operação só. Que ele foi lá, aqui é o ManyChat, desculpa, o ManyChat, aqui é o Trello. O Make fez assim, cara, vai lá no Trello, pega as informações dele, todas as tarefas e me traz. Então, gastou uma operação do Trello, beleza? Só que ele me trouxe 11 tarefas, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, ele me trouxe 11 tarefas. Aí eu tenho um filtro aqui, tá? O que é esse filtro? Ele está filtrando se tem esse archived aqui, não vem ao caso qual que é a condição que eu coloco aqui, tá? Mas ele vê se essa tarefa está arquivada ou não e passa para frente só as tarefas que não estão arquivadas, beleza? Então ele verificou aqui, ó, que dessas tarefas, dessas 11 que ele trouxe, apenas 3 não estão arquivadas. Então ele vai trabalhar apenas com essas 3 tarefas que vieram do Trello. Como são 3 tarefas, o que eu estou falando para o Make aqui, tá? Eu estou falando, cara, vai lá no Trello, pega essas tarefas e para cada tarefa que você trouxer, você executa esses 2 outros módulos aqui. Tá? Então, por isso que cada módulo desse aqui, ele está executando 3 operações, porque tem 3 tarefas. Então, como que é o cenário? Ele vem, vê quantas tarefas tem. Na primeira tarefa, ele envia o WhatsApp e vê a questão do link. Na segunda tarefa, ele envia o WhatsApp e vê a questão do link. Terceira tarefa, ele envia o WhatsApp e vê a questão do link. Então, ele faz esses 2 módulos para cada um das tarefas que foram retornadas. Então, fica muito simples de você contar. Tá? Se aqui tivesse apenas uma tarefa, tá? A gente teria 1, 1 e 1. E aí a gente teria num total de 3 tarefas, beleza? Vou mostrar mais facilmente para vocês aqui num outro histórico que eu vou pegar com 11 operações, por exemplo, tá? Vou aqui nos detalhes e aí você vai ver bem mais claramente o que aconteceu. Por exemplo, aqui ele trouxe 5. Por isso que ele rodou 5 aqui, 10 e mais uma do Trello, 11 operações. Beleza, eu acho que ficou claro, não é uma coisa muito complexa, né, de se entender, porém você vai entender isso mais quando você estiver executando os seus fluxos e quando você estiver fazendo as suas automações. Tá? E aqui, dentro de Organization, aqui você consegue ver as suas operações, tá? Quantas operações você gastou. Tá? Nesse caso aqui eu gastei 924, nessa conta, né? Que é uma conta minha, uma das contas. 924 operações e eu tenho 10 mil, beleza? E essas 10 mil operações aqui, no caso aqui eu pago um plano Core nessa conta, tá? Que se eu não me engano são $10 para 10 mil operações. 10 mil operações realmente são muitas, muitas operações. Vocês viram que ali a gente gasta por volta de 5, 7, mas é um fluxo pequeno. Se você tiver um fluxo muito maior, né, esse fluxo vai gastar muito mais operações. Por exemplo, vou pegar um cenário aqui, tá? Um cenário do resumo. Olha aqui um cenário do resumo, ele gasta 30 operações a cada execução. Tá? Esse aqui também roda todo dia, então ele gasta 30 aqui, 30 aqui. Antes ele gastava 16 porque eu tinha menos coisas. Enfim, eu tenho alterado ele quase todo dia, então ele gasta 30 operações. Então, um fluxo maior vai gastar mais operações, né? E você tem que fazer essa conta para saber se vale a pena, se não vale a pena. Beleza? E você pode, tá? Uma coisa muito interessante aqui, que eu sou parceiro oficial do Make. Tá? Então eu tenho um link onde você, fazendo o seu cadastro pelo meu link, você consegue aí ter essas 10 mil operações aqui durante um mês, gratuito para você testar, para você conseguir fazer as suas automações iniciais sem ter que desembolsar, né, uma grana aí, porque realmente está difícil para todo mundo. Enquanto você não tem retorno, realmente é complicado você
gastar uma grana, tá? De qualquer forma, se você não fizer pelo link, você tem 1000 operações gratuitas, tá? Então, sempre você tem uma operação gratuita, a ferramenta Make é muito legal para isso. Então, eu te incentivo a utilizar, tá? Eu te incentivo a utilizar muito mesmo o Make, porque ele é muito intuitivo. Existem outras plataformas, tá? Como, por exemplo, o N8N, que é um concorrente do Make, né? Uma plataforma até um pouco mais robusta, porém, para iniciantes eu não recomendo, porque ela exige um pouco mais de conhecimento de lógicas de programação, algumas coisinhas de linguagem, de som. Então, o Make ele é mais simples, tá? Para isso, para quem está começando. Mas eu, por exemplo, eu não uso o N8N até hoje. Tá? Eu uso o Make, sou fiel ao Make. Então, se você quer trabalhar com o Make, cara, a ferramenta é muito boa mesmo, recomendo demais. Tem aqui embaixo um link de afiliado para você pegar algumas operações lá para você começar a testar. Tá? E também eu tenho um curso de Make, tá? Se você está começando nesse universo e você tem essas dúvidas aí, um pouco mais simples e tal, umas coisas que às vezes você está travado, né? Ou às vezes você não sabe nada e quer começar, esse curso é muito interessante para você. Vou deixar o link aqui embaixo também, né? Chama Make Essentials. Nesse curso eu ensino, tem uma introdução que fala como a plataforma funciona, como que você vai criar os seus primeiros fluxos, e depois a gente vai fazendo fluxos muito práticos. Tá? São fluxos que eu pego realmente coisas que eu faço no meu dia a dia aqui e explico para vocês na prática como faz. Tá? Então, assim, tem um pouco de teoria, né, alguns módulos de teoria, porque é preciso entender alguns conceitos, mas a parte mais importante está justamente nas automações populares, que chama. Né? Um módulo que tem as automações populares, onde eu mostro exatamente como que você vai fazer para fazer uma interação com uma planilha, uma interação com um CRM, como você pega um CRM, as pessoas e manda para o WhatsApp, quanto você interage junto com o ManyChat. Então tem uma série de coisas lá dentro. Se você tiver interesse, dá uma olhada aqui na descrição, porque o curso está barato, está muito barato mesmo, e você não acha muita informação sobre Make aqui, né? Nem no YouTube, nem grátis, nem paga. Então, se você tem interesse, vê aí. Muito obrigado por estar aqui. Se você gostou, dá um joinha aí, porque, cara, como o canal está começando, então está crescendo legal. Se você dá um joinha aí, chega para mais pessoas isso aqui. E é o meu intuito de fato, tá? Levar essa informação aí para mais gente, tá? Que as pessoas comecem a utilizar de fato as automações aí, parem de fazer trabalhos manuais desnecessários, beleza? Então dá um joinha aí, se inscreve no canal que eu estou soltando vídeo aqui quase todo dia. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.